assim para mim e para você: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada te faltará. Preste atenção nos louvores, preste atenção na palavra, porque ela vai falar com você nessa manhã. Pai querido, Pai amado, graças te damos a Deus diante, ó Pai querido, Pai amado, esse céu maravilhoso, esse tempo, seu Deus abençoado. Senhor, venha, Senhor, nos falar conosco, ó Deus, abençoa a vida, seu Deus, do ministério de louvor. Abençoa o João, abençoa o Magela, Senhor, abençoa o Wellington, Senhor, abençoa nossas vidas, que vamos, ó Pai, ouvir o teu louvor. Senhor, fala conosco, fala comigo, é que eu te peço, em nome de Jesus, amém. As palmas louvem ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Espírito Santo, Santo é o teu nome, Jesus. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Declare: eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Você pode erguer a sua voz e declarar: o Messias aguardado, ele vem me buscar. O Espírito Santo, te adoramos, ó Pai.
Jesus amado, o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim, e seu vender tudo que tenho em troca do amor não pararia, pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Você pode erguer sua voz e declarar a Ele. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Só você que quer conhecer Jesus nessa manhã, declare. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Erga sua voz. Espírito Santo, só através de Ti, para Ti, Senhor, são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são puras as coisas. Ele só vai adore, porque dele, por Ele, para Ele são puras as coisas. Sai a sua voz, porque dele, por Ele, para Ele são puras as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
declarar mais uma vez. Fechar seus olhos, ligar sua mente com o Espírito Santo de Deus agora. O Espírito Santo, te adoramos. Pai eterno, grandioso Deus, Pai, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque até que o Senhor Deus tem nos sustentado, ó Pai, até que o Senhor Deus tem nos levantado, ó Pai. Só tu és poderoso, só tu és grandioso, ó Pai. Pai, Senhor Deus, para que cada louvor, Pai, que foi tocado, Senhor Deus, possa tocar, Pai, os corações de cada um que está aqui, ó Pai. Senhor Deus, não venhamos sair daqui, ó Pai, da mesma forma que entramos, Senhor, mais cheios, ó Pai, da tua graça, cheios da tua paz, ó Pai, cheios do teu infinito amor, Pai. Pai, Senhor Deus, que a palavra que foi pregada, Senhor Deus, possa ficar pregada, ó Pai, em nossos corações, Senhor Deus. Pai, que, Senhor Deus, o Senhor nos possa falar em nossos corações cada vez mais, Pai. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Convido você a dar uma salva de palmas aí nessa manhã. Para sempre. Meus irmãos, bom dia a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? O texto desta manhã para nossa meditação está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 1 e 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 1 e 2. Atos que foi escrito por Lucas a seu amigo Teófilo, e ele queria esclarecer não só para o seu amigo, mas para todas as pessoas que foi ali contemporâneo de seu amigo Teófilo, como foi difícil o início da igreja, da construção da igreja. Hoje nós aqui no Brasil desfrutamos desse benefício, mas no início foi muito árduo, teve muito sangue, teve muita morte, para que hoje nós pudéssemos estar aqui desfrutando do benefício que um dia alguém sofreu exageradamente, a começar pelo Senhor Jesus, para que nós pudéssemos com alegria hoje cantar ao Senhor e louvar o seu nome. Então nem sempre foi um mar de rosa, nem sempre foi tão fácil assim. Reuniões como essa, naquela época, era muito difícil de acontecer. Vários dos nossos irmãos morreram queimados, vários dos nossos irmãos queimaram em praça pública, vários dos nossos irmãos morreram no Coliseu Romano, como parte de um espetáculo para a sociedade, para que hoje você tivesse acesso ao nome do Senhor Jesus. E Lucas, ele quer registrar esse início da igreja, e ele escreve o livro de Atos, contando os Atos dos Apóstolos a seu amigo Teófilo. Leiamos então o versículo 1 que diz: na igreja em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão chamado Níger, Lúcio Cirineu,
Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, servindo ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Amém? Deus, que o Senhor mais uma vez ilumine os olhos do nosso entendimento e do nosso coração, para que a gente possa compreender a Tua palavra, e a tendo compreendida, nasça em nós o desejo de aplicar a Tua palavra em nossas vidas, Deus, pois através da prática alcançaremos assim os resultados que a Tua palavra propõe ao ser humano. Nós oramos por entendimento e desejo de aplicação, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Você pode aplaudir o Senhor bem forte, por favor? Queridos, o texto que nós lemos narra o ponto inicial da primeira viagem missionária de Paulo. E as viagens missionárias que Paulo fez, necessariamente missionária, foram 3, e teve uma outra que foi meio missionária e meio obrigado, porque ele estava preso na 4ª viagem. Todas elas têm a intenção de proclamar o Evangelho de Jesus, que é o que nós fazemos até hoje, porque a igreja entende que todo ser humano precisa ter o direito de poder escolher para onde quer ir na eternidade. A igreja entende essa verdade. Nós precisamos oferecer às pessoas o direito de escolher aonde é que você quer passar toda a sua eternidade. Por isso, nós anunciamos o Evangelho de Jesus como uma opção para você viver a sua eternidade da melhor maneira que você pode imaginar. Que na verdade, por mais que a gente imagine como será a eternidade ao lado de Deus, a gente não consegue compreender, porque os céus está acima da compreensão humana. João, tentando explicar isso na carta aos Apocalipse, ele dá uma ideia e usa uma linguagem figurativa para que a gente possa compreender, dizendo que lá no céu tem ruas de ouros, mar de cristais, e que lá não precisa de sol, porque a luz do próprio Deus ilumina todas as coisas, e a gente fica imaginando e sonhando como é o céu. Mas a verdade é que está para além da nossa compreensão de tão bom que é. Porém, se a gente não quer ir para o céu, a gente tem uma segunda opção, mas não é disso que a gente veio falar hoje. Mas quem não quiser ir para o céu vai ter uma segunda opção aí muito ruim, acredite, não vai ser bom. Vale a pena escolher o nome do Senhor Jesus. Então, as viagens missionárias de Paulo têm esse mesmo entendimento. A gente precisa proclamar o Evangelho para que as pessoas possam escolher aonde é que elas querem viver a sua eternidade. E aqui, Atos capítulo 13, no texto que nós lemos, narra o início da primeira viagem de Paulo. E aqui tem algumas verdades que eu queria compartilhar com vocês sobre essa verdade, sobre essa viagem missionária de Paulo, porque você percebe que no texto que nós lemos, eles estavam servindo ao Senhor, eles estavam orando e eles estavam jejuando na igreja em Antioquia. Antioquia é a mesma cidade que está até hoje lá na Síria. E eles orando ao Senhor naquela igreja que havia crescido absurdamente, e ali ficou o berço de todo o cristianismo inicialmente, até mais do que Jerusalém. E o Senhor revelou àquela igreja que estava ali orando, buscando ao Senhor, que Ele queria que separasse um homem chamado Saulo e outro chamado Barnabé para a obra missionária. De modo que a primeira compreensão que a gente entende do texto sagrado é que direções espirituais, elas são geradas em ambientes espirituais. E aí eu preciso lembrar aos irmãos um texto muito importante que Paulo escreveu, que diz assim: se nós esperarmos de Deus somente para essa vida, nós nos tornaremos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo entende que a compreensão, ou compreende que a relação com Deus, entre o ser humano e Deus, ela não pode estar embasada somente nas experiências aqui dessa terra.
que a nossa fé e a nossa esperança e o nosso desejo por Deus não pode estar baseado em apenas naquilo que nós esperamos para essa vida, embora esperar para essa vida também faça parte da fé em Deus. Mas ele diz: se vocês esperam em Deus só para essa vida, então você está se tornando o mais miserável de todos os homens. Mostrando assim que a relação com Deus, ela é bidimensional. Nós esperamos de Deus aqui, mas nós esperamos muito mais para a eternidade. De modo que, para a gente esperar para a eternidade, se a gente não quer limitar a nossa experiência com Deus apenas ao materialismo, mas nós já entendemos que nós precisamos espiritualizar, então a gente vai precisar de algumas direções espirituais de Deus, para viver dentro da espiritualidade que Deus propõe ao ser humano. Porque existem outras propostas espirituais e você sabe disso. Existem outras religiões que propõem uma experiência espiritual e você conhece várias delas. Mas acima das religiões está Deus, propondo a verdadeira espiritualidade ao ser humano. Então, para a gente poder ter algumas direções espirituais que Deus deseja para o nosso coração, nós então precisamos frequentar esses ambientes de espiritualidade. Perceba, eles estavam dentro da igreja, eles estavam orando, eles estavam clamando a Deus, eles estavam jejuando, eles estavam lendo a palavra, buscando ao Senhor, até que o Espírito Santo deu uma direção espiritual para o crescimento da igreja. Então, direções espirituais são geradas em ambientes espirituais. Obviamente que eu não vou restringir essa verdade, mas em grande escala, as direções que Deus tem dado ao seu povo, tem dado em ambientes espirituais. Deus pode falar comigo, pastor, dentro do meu quarto? Obviamente que pode, mas ali também vai estar um ambiente espiritual. Deus pode falar comigo dentro do banheiro tomando banho? Deus pode falar com você em qualquer lugar, porque a gente não pode limitar o poder de Deus. Deus pode fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Mas em grande escala, as direções espirituais que Deus tem dado para o seu povo, para a sua igreja e para os seres humanos, são geradas em ambientes espirituais. É no momento como esse, de pregação da palavra, de leitura da palavra, de oração, de louvor, é que a gente é tocado pelo Espírito de Deus e direcionado pelo Espírito de Deus. Eu queria com isso valorizar este momento e dizer o quanto esse momento é importante para a nossa vida, porque dentro de ambientes espirituais Deus nos dá as direções que projetam a nossa vida para dias melhores, que certamente glorificarão o teu nome. Então eles estavam jejuando e orando e buscando a Deus. Tem uma história no Velho Testamento de um profeta chamado Eliseu, que recebeu na sua casa 3 reis, Josafá, Jorão e o rei de Edom, que eles estavam em guerra. Eles haviam chegado num lugar achando que tinha água, mas havia secado a água daquele lugar, e eles ficaram desesperados, pensando que perderiam a guerra, os 3 reis. Então eles foram até a casa do profeta Eliseu, saber que direção espiritual tomar, e que Deus poderia direcionar para que eles pudessem vencer esta guerra. Perceba, existem direções espirituais que vão te ajudar a vencer as guerras aqui na terra. Por isso é importante essa conexão com Deus. E aí eles vão até o profeta, e o profeta diz assim: eu preciso que vocês me tragam um músico. Quando você lê em Reis capítulo 3, verso 15, está escrito assim: trazei-me, pois, um tangedor. E tangendo o tangedor, o seu instrumento, a mão do Senhor veio sobre o profeta Eliseu, e ele profetizava. O que o profeta fez? Ele criou um ambiente espiritual para receber uma direção espiritual, para que essa direção desse vitória ao povo de Deus. Então primeiro ele traz um músico e diz assim: olha, toca o instrumento aí e vamos ver o que acontece. E a Bíblia diz que no momento da adoração ali, o músico tocando, a mão do Senhor desceu sobre o profeta. Então ambientes espirituais são necessários para que a gente alcance essas direções que Deus tem para nós. Já está pronta, já está confeccionada, já está disponíveis. Basta a gente acessar através da nossa espiritualidade. E são em ambientes como esse que acontecem essas direções. Talvez Deus possa estar te dando uma direção aqui nesta manhã. Então eles pegam a direção de Deus e vão para a obra.
E o primeiro lugar que eles vão é numa ilha chamada Ilha de Chipre, que fica logo ali do lado, mais ou menos, né? Mais ou menos ali do lado de Antioquia da Síria. Por uma razão muito simples, porque Barnabé, o homem a quem Deus escolheu para esta obra, juntamente com Saulo, que logo logo vai se chamar Paulo, era natural de Chipre. De modo que eles vão para esta ilha chamada Chipre, porque Barnabé era natural de Chipre e ele conhecia a ilha. De modo que a obra de Deus, ela é feita também de forma inteligente, irmão. Eles poderiam sair em qualquer direção, mas eles vão exatamente para um lugar onde um deles conhece, para ficar mais fácil a viagem. A obra de Deus, ela não precisa ser feita da forma mais difícil, ela pode ser feita da forma mais fácil. Às vezes a gente complica as coisas, e o Evangelho é muito simples. E às vezes o simples é suficiente para transformar toda a situação. A gente quer enfeitar a coisa toda, a gente quer trazer coisas que não precisa, a gente quer melhorar o Evangelho, a gente quer dar uma aparência para ver se a gente consegue atrair mais pessoas, e a verdade é que não precisa. O Evangelho, com a sua simplicidade e apenas com o nome poderoso de Jesus, é suficiente para mudar qualquer situação. Então eles vão para a ilha de Chipre porque é mais fácil. Barnabé conhece, Paulo está sendo doutrinado ali por Barnabé. Saulo agora é um novo convertido, mais ou menos, né, depois de 13 anos. Mas Barnabé estava na fé antes de Saulo, estava doutrinando Saulo para que ele pudesse se tornar quem ele se tornou. Tanto que na segunda viagem, Paulo já nem vai mais com Barnabé, ele vai com Silas, porque ele já havia aprendido o apostolado e estava pregando a palavra. Quando ele chega na ilha, tem uma experiência muito forte aqui na ilha e importante para o nosso aprendizado. Quando ele chega na ilha, tem um procônsul na ilha, tomando conta, porque naquela época o Império Romano tinha dominado aquela geografia quase que toda, e eles colocavam procuradores ou procônsul para tomar conta de algumas regiões. A diferença entre procônsul e procuradores estava exatamente na cidade. Se a cidade fosse muito barulhenta, de muita briga, de muito caos, de muita revolta, de muita criminalidade, eles colocavam um procurador, porque tinham mais soldados para trabalhar. Se era uma cidade mais pacata, mais calma, mais da paz, mais do interior, como Chipre, eles colocavam um procônsul porque não precisava de tantos soldados. Então estava ali o procônsul, Sérgio Paulo, tomando conta da cidade, e Paulo foi pregar o Evangelho para esse procônsul. Só que do lado dele tinha um homem chamado Bar Jesus, e ele era mágico, ilusionista, e ele estava atrapalhando a pregação do Evangelho. Agora, o que é interessante? Interessante é notar que Bar significa filho, assim como Bartimeu significa filho de Timeu, Simão Bar-Jonas significa Simão, filho de Jonas. Bar significa filho, e Jesus significa Salvador. O nome Jesus, Yeshua, significa aquele que veio para salvar. Então Bar Jesus significa filho do Salvador. Só que o filho do Salvador, ou o homem cujo nome significa o filho do Salvador, estava pervertendo o caminho do Senhor e atrapalhando a pregação do Evangelho, de modo que Paulo disse assim: ei, filho do diabo, você ficará cego, eis aí a mão do Senhor e ela é contra ti, porque você está atrapalhando a pregação do Evangelho. E a Bíblia diz no livro de Atos, aqui no capítulo 13, que imediatamente aquele homem ficou cego, e o procônsul, vendo aquilo, se converteu, obviamente. E a grande lição é que muitas vezes a gente se impressiona com o título, mas o título não quer dizer nada. O que importa é o caráter da pessoa. Quem olha para aquele homem diz: Bar Jesus, filho do Salvador, esse é o cara. Mas Paulo o identifica não como filho do Salvador, identifica como filho do diabo, porque o que define o homem não é o seu nome nem o seu título, o que define o homem é o seu testemunho, o seu caráter. Paulo está dizendo assim: você pode se chamar Bar Jesus, você pode ser considerado através da sua identidade como filho do Salvador, mas para mim você é um filho do diabo, e você vai ficar cego porque você está pervertendo o caminho do Senhor. Ele tem uma experiência tremenda nessa ilha chamada Chipre, e o procônsul se converte, se entrega a Jesus, e o Evangelho começa a crescer, e ele vai em direção a outras cidades. Ele passa em Perge,
Ele passa em Antioquia da Pisídia, que é uma outra cidade chamada Antioquia. Depois ele desce para Icônio, ele vai vivendo o evangelho, ele vai pregando. Aonde ele chega, ele vai pregando o evangelho. Alguns aceitam o evangelho, outros não. É como hoje, irmão. Alguns estão com o coração aberto, dizendo, eu preciso dessa verdade. Outros dizendo, eu não quero isso. Paulo passava e dizia, gente, Jesus é o grande Filho de Deus, Ele é o Salvador, vocês precisam entregar a sua vida para Ele. Ele tem um plano de salvação para a sua vida, Ele pode mudar todas as coisas. E algumas pessoas abriam o coração e recebiam Jesus, e outros fechavam o coração e rejeitavam Jesus. É exatamente como acontece nos dias de hoje, nada mudou. Alguns continuam abrindo o coração e recebendo a pessoa do Senhor Jesus e se entregando à pessoa do Senhor Jesus, e outros continuam dizendo, não, eu prefiro a minha vida sem Ele. E ele vai pregando em todas as cidades, até que ele chega numa cidade que eu quero terminar aqui nessa manhã com essa experiência de Paulo. Ele vê uma multidão, e entre a multidão tem um paralítico. E a Bíblia diz que Paulo percebeu, olha isso, Paulo percebeu que aquele paralítico estava pronto para ser curado. Ele está pregando, tem uma multidão, tem um paralítico, talvez tenha mais, não sei, mas tinha um paralítico ali, que Paulo percebeu. Olha só, Paulo olhou e falou assim, ele está pronto para ser curado. E essa expressão fala ao nosso coração, né? Ele está pronto para ser curado. A impressão que a gente tem aqui, tem pessoas que não estão prontas para ser curadas. Ainda não chegou o tempo dessa vitória para a vida desta pessoa. Aí Paulo olha e diz assim, toma tua cama, levanta e anda em nome de Jesus. E o texto diz que ele levantou imediatamente, toda a cidade ficou alvoroçada. Eles começaram a achar que Barnabé e Paulo eram deuses. Um se chama Hermes e outro se chama Zeus. E começaram a cultuar Paulo e a Barnabé, achando que eles eram deuses, até que os apóstolos disseram assim, gente, nós somos apenas homens. Este grande milagre aconteceu por causa do poder do nome de Jesus, porque ao homem só cabe o trabalho, a glória pertence a Deus. O homem não tem o poder de fazer nada, todo o poder foi dado no céu e na terra, ao nome do Senhor Jesus. Não tem glória para o homem, a glória pertence a Deus, tudo pertence a Deus. A cura vem de Deus, a libertação vem de Deus, a transformação vem de Deus, a porta aberta vem de Deus, o escape vem de Deus, o livramento vem de Deus. Nós apenas estamos aqui para servi-lo e se alegrar com a chegada do noivo, mais nada. Aí eles interrompem aquela procissão, porque eles já estavam fazendo uma procissão para um sacrifício diante de Paulo e Barnabé, quando de repente chega os perseguidores e aqueles que não aceitam a pregação do Evangelho, aqueles que são contra, aqueles que não gostam, e pegam Paulo e apedrejam, para poder parar mesmo a pregação do Evangelho. E a Bíblia diz que eles deram Paulo como morto, pegaram Paulo todo ensanguentado, apedrejado, um pega de um lado, um pega do outro, levaram para fora da cidade de Listra. Esse episódio aconteceu na cidade de Listra. Eles levaram ele para fora da cidade de Listra, jogaram do lado de fora, todo ensanguentado, e disseram, está morto. E a Bíblia diz que os apóstolos chegaram, os amigos, os discípulos chegaram até ele, ele se levantou, entrou na cidade de Listra, possivelmente tomou um banho ali à noite, e no outro dia, eu quero que você guarde essa frase, no outro dia, ele se levantou e foi pregar o Evangelho na cidade de Derbe. Sabe qual é a lição? Nós precisamos descobrir se aquilo que nós estamos fazendo por aceitação ou por vocação. Porque se você estiver fazendo por aceitação aquilo que você estiver fazendo, no dia que você não for aceito mais, você para de fazer. Mas se você faz por vocação, ainda que ninguém te aceite, você vai continuar fazendo. Se você canta por aceitação, o dia que você não for mais aceito, você vai parar de cantar. Você vai ficar desanimado, você vai ficar entristecido, você vai ficar chateado e quem sabe até depressivo, dentro de um quarto. Mas se você faz por vocação, ainda que toda a terra te rejeite, você vai continuar cantando ao nome do seu Deus. Nós precisamos descobrir, irmãos, nós fazemos por aceitação ou por vocação. Se você quer, aplauda o nome do Senhor, por favor, ajuda aí, irmão. Não deixe seu irmão aplaudir o nome do Senhor sozinho, não.
Paulo levanta e ele está dizendo assim: gente, eu não estou fazendo por aceitação, eu estou fazendo por vocação. Jesus me vocacionou para pregar o Evangelho e eu vou continuar pregando, ensanguentado ou não, doendo ou não, machucado ou não, eu vou continuar dizendo que Jesus está vivo e que Ele tem um plano de salvação para a nossa vida. Nós precisamos entender e descobrir, irmão, o que você está fazendo. Já descobriu o que você está fazendo? Agora descubra se você está fazendo por aceitação ou por vocação. Você casou por aceitação ou por vocação? Você está criando filho por aceitação ou vocação? Você trabalha aqui por aceitação ou vocação? Você está liderando pessoas por aceitação ou por vocação? Você precisa ter essa resposta e esse entendimento. Porque a aceitação é o pior caminho que tem, irmão. Porque muitas vezes na vida nós seremos rejeitados. Em alguns lugares nós não seremos aceitos, mas você não pode deixar de fazer aquilo que você tem feito para a glória de Deus só porque alguém não te aceitou. Paulo levanta, prega o Evangelho e muitos na cidade de Derbe se convertem. E ele diz assim: agora eu vou voltar para casa. Melhor, vou voltar para Antioquia. Para casa não, porque ele morava em Tarso, né? Vou voltar para Antioquia. E ele encerra essa primeira viagem. Eu só queria dizer o seguinte, como já está em cima da hora para a gente poder terminar, que a cidade que Paulo estava, Derbe, entre Derbe e Antioquia, havia um espaço bem menor do que ele voltar todo o trajeto. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Aqui é como se na minha mão estivesse a cidade de Derbe, aqui está a Antioquia da Síria. Se você tiver curiosidade, olha no mapa, hoje à noite, quando você chegar em casa, dá um Google lá. Derbe, Antioquia da Síria. Só que o que ele faz? Ele volta todo o trajeto aqui, passando pelas cidades que ele passou, desce por dentro da água e volta para Antioquia. O caminho era muito maior, mas por uma razão. Paulo passa para verificar o resultado do seu trabalho. Porque a durabilidade do resultado do seu trabalho está relacionado ao nível de manutenção que você dá a ele. Tem muita gente que gera resultado, mas não dá manutenção ao resultado, por isso perde facilmente. Paulo volta por todo o caminho perguntando: e aí, gente, como é que vocês estão? Estão firmes? Eu fui apedrejado ali na cidade de Lissa, mas estou firme. E vocês, como é que vocês estão? Ele passa conferindo, e na segunda viagem missionária ele faz a mesma coisa. Ele passa pela mesma cidade conferindo a fé dos irmãos, e pela terceira viagem missionária ele faz a mesma coisa. Ele passa pelas mesmas cidades conferindo a fé dos irmãos. O nome disso é manutenção de resultados. Eu gerei isso aqui, deu esse resultado, e por isso eu cuido. Eu gerei esse filho, essa filha, por isso esse filho e essa filha é um resultado. Portanto, nós devemos cuidar desse filho ou dessa filha, porque é um resultado. E assim existem vários resultados que a gente está gerando. A minha pergunta para você nesta manhã é: você tem dado manutenção a isso? Essas são as lições das viagens missionárias de Paulo que eu queria dividir com vocês. Queria convidá-los a estarem em pé. Chamar o pastor Nivaldo para encerrar aqui, por favor. Pastor Nivaldo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Lembre-se dessas verdades. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Amém? Tem alguém para Jesus depois dessa palavra? Tem alguém que queira fazer uma aliança com Cristo nessa manhã? Se não tem, que Deus te dê uma rica oportunidade. Mais uma vez, queremos agradecer a toda a equipe da Guarda Municipal. Quero liberar uma bênção para vocês e para toda a sua equipe. Aleluia! Como ministro do Evangelho do Senhor. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Essa bênção é para vocês, para a família de vocês e para toda a equipe de vocês. Que Deus o abençoe. Amém? Nós somos felizes de estar recebendo vocês nessa casa que nós escolhemos para adorar, glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, mais uma vez, ó Pai, ouvimos a Tua palavra que nos alimenta. Estamos, ó Pai, abastecidos, ó Pai, com a Tua palavra. Deus, agora eu te peço, ó Deus querido, Deus amado, ainda que nós já oramos, mas eu te peço, Senhor Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar mais uma vez a toda, Senhor Deus, equipe, ó Pai, a Pai de manutenção, ó Pai, dessa empresa.
Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, o administrador, irmão Walter, Senhor Deus, e a tua família. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, esses caminhões a qual foi orado, Senhor. Abençoa os motoristas que vão, ó Pai, sair, ó Pai, querido, para as estradas. Senhor, venha, Pai, guardar eles, livrar eles com a tua potentes mãos. Senhor, venha, Senhor Deus, ser com eles, ó Pai, no decorrer deste trajeto. Leva e traz eles e proteja, Senhor Deus, eles por onde ele passar. Assim eu te peço, ó Pai, guarda, Senhor Deus, a produção, ó Pai, dessa empresa. Senhor, venha, Senhor Deus, abençoar cada funcionário, livre de acidente, livre de incidente. Abençoa também a administração, Senhor Deus, e mais uma vez, ó Pai, a equipe de louvor. Senhor, venha, Senhor Deus, ser conosco, a cada um que veio nos visitar nessa manhã. Senhor, possa prosperar nas nossas vidas e no nosso dia de hoje. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Erga suas mãos para frente, que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vá em paz, fique em paz, que o Senhor vos abençoe. Amém.